Nesse instante, Senhor, só nos resta te agradecer a oportunidade que estamos tendo de estarmos aqui e procurarmos ampliar o nosso entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que possamos aproveitar ao máximo as lições que nos serão ministradas nessa tarde. Obrigada, Senhor, pela oportunidade e fique conosco. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi, dando sequência ao estudo. Boa tarde para todos, né? E cada um que vai também nos assistir aí, estudando pelo YouTube, né? Porque muitos acompanham pelos nossos canais, na impossibilidade de vir aqui, que também tenham um ótimo momento de estudo, né? Que não sejam influenciados negativamente nessa hora, né? Porque não vamos nos iludir. Nós estamos num período muito complicado na Terra. A Terra, eu escutei essa expressão de Divaldo quando perguntaram a ele o que ele tinha para dizer sobre a questão do gênero, né? Que agora estão querendo mudar tudo, até dizer que as crianças não têm gênero, né? Não nascem meninos nem meninas, né? Então, um problema sério. Até um pronome já estão colocando aí o todes. Não são mais todos, nem todas, agora todes. Olha, é surreal o que está acontecendo aí, né? Então, perguntaram a Divaldo isso, o que ele achava disso tudo, né? Que ele estava numa plateia de jovens e de professores e tudo. Aí ele começou dizendo isso, olha, nós estamos vivendo um momento de alucinação coletiva. Alucinação coletiva. Fizemos aqui, a domingo agora, uma explanação sobre a questão da obsessão, e fica realmente uma reunião assim um pouco pesada, né? As pessoas ficam assustadas, não é algo que a pessoa sai, não é uma explanação que a pessoa vai para casa tranquila, né? Mas como o Rogério mesmo costuma dizer, não é para a gente sair da reunião de estudos espíritas tranquilos, não. Porque a doutrina espírita, ela mostra a realidade dos fatos. Não fica botando paninho quente, não fica enganando ninguém, não. O que é colocado aqui, embora seja através de nós que aqui estamos e somos cheios de imperfeições e inferioridades, mas isso somos nós, né? Os palestrantes, os oradores, nós somos cheios de imperfeições. Mas o que é colocado aqui, servimos de instrumento de transmissão de fatos. E fatos são reais, são verdadeiros. Que o que nós estamos transmitindo não é nada nosso, não é o nosso pensamento, não é aquilo que a gente acha, é o que os espíritos ditaram através dos médiuns, e Kardec não só codificou tudo aquilo, como também organizou, ele também é um coautor deste livro, dessa obra, né, fundamental aí da doutrina espírita. Isso é verdade. Ah, mas por quê? Como sabemos? Primeiro, pela universalidade dos fatos, que foram perguntas espalhadas por cerca de 1.100 pelo mundo, e todos chegaram com a mesma resposta. Então, isso deu um caráter de universalidade e veracidade aos fatos. Segundo, pelos espíritos que são superiores, não eram recém-saídos de encarnações, eram espíritos superiores que foram preparados para trazer esse conhecimento da dimensão espiritual, das almas, como vivem na eternidade. Nós estamos nesse capítulo, as relações além-túmulo. Então, são verdades.
Então, o que nós passamos é a doutrina dos espíritos, a gente não está passando nada nosso. Então, o nosso nível de evolução, as nossas imperfeições, as nossas inferioridades, não atrapalham esse trabalho aqui, até porque os espíritos não deixam, porque isso é de interesse deles. Então, quando a gente diz que a gente passa aqui, é verdade, porque é da doutrina, não é nada nosso. Nós temos interpretações e comentários e opiniões diferentes, porque somos espíritos inferiores, nós estamos na Terra. E se nós formos esperar evoluir e tornarmos-nos espíritos superiores, não tem estudo, né? Porque nós estamos num plano de provação e expiação, são pouquíssimos os espíritos que já estão na ordem dos espíritos superiores, encarnados em planos assim. Então, isso é feito por nós mesmos, né? E ainda por cima, com aquele que é bastante comprometido mesmo, para que ele se obrigue a estudar. Tanto que nessa reunião de domingo, que falamos sobre obsessão, eu ainda comentei, eu falei assim, eu estou falando de algo que eu preciso ouvir, que eu preciso realmente não aprender, que eu já aprendi aquilo, mas vivenciar. Porque, gente, aprender é a coisa mais simples do mundo. Tomar conhecimento, nossa, é a coisa mais simples do mundo. Né? Eu comentei e repito que eu gosto muito disso. 3 momentos de extrema importância quando nós tomamos contato com a doutrina espírita, né? São 3 momentos importantíssimos quando a gente se dedica ao estudo da doutrina espírita. O primeiro momento é adquirir os conhecimentos dela, que estão aí na codificação de Kardec, né? Nas obras fundamentais. Então, estudar aquilo ali e ir conhecendo, e tomando conhecimento de tudo aquilo ali. Mas não adianta tomar conhecimento de tudo que está aqui e ficar só nisso. Não resolve. Porque o segundo momento importante, é fundamental, incorporar esse conhecimento aos nossos pensamentos, à nossa corrente de pensamento. Porque é isso que alicerça as ações. Porque tomar conhecimento não adianta, a gente acaba sendo um cabide de conhecimento só. E não sabe aplicar. Há quanto tempo eu não falo na historinha da raposa, né, e do coelho? Quanto tempo eu não falo nisso? Mas essa historinha anda comigo sempre, né? Estavam a raposa e o coelho conversando e cada um exibindo as suas habilidades, querendo mostrar que um era melhor que o outro. E a raposa, que tem como fama ser extremamente vaidosa, né? Nas historinhas, a raposa é muito vaidosa, ela sabe tudo, ela é a melhor. Então ela começou a relatar para o coelho tudo que ela sabia, tudo que ela conhecia. Que ela sabia nadar, que ela sabia correr, que ela sabia subir em árvore. O coelho, tadinho, apavorado, pensando assim, eu não sei nada, porque eu só sei correr. Eu só sei correr, porque corre, né? O bichinho corre. Aí ela falava, eu sei nadar, e ele, eu só sei correr. Ah, eu sei subir em árvore, eu só sei correr. Ela, eu também sei correr, e ele, eu sei correr. E ficavam ali os dois vendo quem sabia mais. Nisso, aproximou-se uma pequena matilha de cães que estavam furiosos e estavam latindo bastante. Quando eles ouviram isso, o coelho tratou de fazer o que ele mais sabia, que era correr. E a raposa ficou assim, eu vou nadar, eu vou correr, eu vou subir em árvore, eu vou me disfarçar. Enquanto ela tentava ver quais conhecimentos que ela tinha, ela colocaria em prática, morreu na boca dos cães. Né? Não deu bem tempo. Então, isso ilustra o que eu estou falando sobre conhecer doutrina espírita.
a gente conhece, a gente pode pegar essa obra todinha aqui e memorizar. Porque quem tem facilidade para isso é uma tranquilidade. Sabe identificar qual é o assunto na questão tal, na questão tal. Eu não tenho mais tanta essa habilidade de memorização, não. Já fui melhor nisso, mas hoje não sou. Então, algumas questões eu até sei do que se trata ali na minha memória, mas outras eu tenho que ver onde que está mesmo esse negócio, aí eu vou lá e pesquiso. Né? Então, não adianta a gente saber de cor e salteado as 5 obras fundamentais da doutrina se ficou só nisso, só nesse conhecimento. Não mudou nosso comportamento em nada, não fez a gente fazer reforma nenhuma, a gente só, e pior, às vezes até, a gente ainda fica igual a raposa, extremamente vaidosa, porque sabe de tudo que está ali. Pois é, aí na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora do aperto, não sabe aplicar. Não sabe fazer nada que aprendeu ali, porque não colocou isso ao julgamento da sua consciência para incorporar aos seus pensamentos, porque tem isso também. Eu tenho uma pessoa que eu conheço que conhece muito bem a doutrina. Já leu várias vezes, já falou para mim que leu várias vezes, mas ainda vira para mim e fala assim, mas será que aquilo é verdade mesmo? Quando ela me fez essa pergunta, eu falei, amiga, olha só, vamos parar nosso papo. Não dá. Vamos parar nosso papo por aqui. Então, é um cabide de conhecimento. Mas na hora do aperto, não vai saber aplicar as coisas. Aí a gente vai passando pelo mundo assim, sofrendo as consequências todas, caindo nas alucinações coletivas, porque isso aí foi inclusive abordado domingo, quando, na Gênesis, se vocês não ouviram e quiserem se interessar, se quiserem ouvir a respeito dessa questão da obsessão, ela já está, a Abel já botou no YouTube, eu já postei lá na nossa página, e está na Gênesis. Eu fiz a palestra em cima do que a Gênesis nos ensina sobre obsessão e possessão. Está lá na Gênesis. Então, a gente não imagina que o nosso dia a dia, que as nossas coisas, que as nossas insatisfações, que as nossas contrariedades, que os nossos aborrecimentos, né? Que a gente não imagina que isso pode ficar muito sério. Porque isso é coisa da vida. Porque quem não se aborrece com as coisas, quem não se contraria com as coisas? Eu ainda dei um exemplo, só quem tem síndrome de Poliana, né? Que já acorda às 4 da manhã saltitante, feliz da vida, nada incomoda. Mas a vida não é assim. As coisas acontecem. E nós somos espíritos inferiores, a gente se contraria sim. A gente se contraria, a gente se aborrece, né? Então, até fiz uma escadinha, né, falando sobre essa questão. Então, a gente não imagina que as coisas pequenininhas do dia a dia, as coisas rotineiras, as ninharias com as quais a gente se aborrece, que a gente se contraria e se aborrece, aquilo ali, se não for trabalhado em nós, do tipo assim, isso não vale a pena a gente se aborrecer com isso, não. Não vale a pena a gente se contrariar com isso, não. Deixa isso para lá. Isso, nós estamos aí nos livrando de um processo obsessivo, quando a gente reage dessa maneira. Deixa isso para lá, não vou me aborrecer com isso, não. Porque as influenciações são constantes. E eles vão pegando essas coisinhas pequenas e vão intensificando. Quando a gente vê, a gente está no auge do mau humor, né? Desenvolvendo aí um pessimismo e uma frustração que vai nos angustiar, que vai nos levar a uma depressão. E aí a gente não volta fácil. Aí a gente já está na mão das influências inferiores, a gente já está na mão desses espíritos obsessores. Então, as nossas relações no além-túmulo, elas vão estar diretamente relacionadas com a vida que a gente levou aqui.
com a vida que a gente levou, com aquilo que nós fizemos, com as companhias que nós adquirimos para nós. Né? Na semana passada, quando eu terminei a reunião, a gente estava nesse número aí, né? Foi o último que a gente viu. Aqui, né? Só para relembrar, que sentimento experimentam os espíritos impuros à vista de outro mau espírito que chega. E os maus ficam satisfeitos de verem os seres à sua imagem e como eles privados da felicidade infinita. Como acontece na Terra, há um ladrão entre os seus iguais. Né? Então, eu até comentei o caso de um médico que o paciente dele morreu e ele teve um fenômeno de mediunidade ali, né? De clarividência, audiência. Para a gente explica dessa maneira, mas eu não sei como ele explicou isso, né? Ele só contou o fato, porque eu não sei nem que religião ele tem. Eu acho até que ele é evangélico, se eu não me engano. Mas ele relatou uma coisa, né? Sobre essa questão aqui. Exatamente isso. O paciente, né? Só para relembrar o fato, o paciente morreu e logo depois o corpo o paciente morreu, o corpo estava ali, né? Ele começou a escutar uns barulhos e quando ele olhou para o corpo, ele viu o corpo se retorcer. Claro que o corpo não estava se retorcendo porque o corpo estava morto, não tem movimento. Mas através da mediunidade dele, que ele nem sabe que tem, que talvez ele nem conheça isso, ele viu não o corpo, ele viu o perispírito dele. Ele viu o perispírito que ainda estava no corpo, se retorcendo e emitindo um som esquisito, porque estava sendo totalmente envolvido por sombras que, inclusive, ele também viu acontecer quando as sombras cercaram aquele corpo que se retorcia e gritava. O corpo não gritava e nem se retorcia, porque estava morto. Então, o que ele estava vendo ali era o perispírito sendo alcançado pelas companhias que aquele irmãozinho tomou para a vida dele. Com as suas atitudes, com o seu comportamento, com a invigilância dos seus pensamentos, que provavelmente o colocou na mão desses espíritos através da obsessão. Né, que ele cedeu o lugar, que ele permitiu que acontecesse. Então, para onde que ele... Aí, aquela turminha que estava ali levando, estava muito satisfeita por causa disso aqui, Porque os maus ficam satisfeitos de verem os seus à sua imagem e como eles privados da felicidade infinita. Então, é sério isso. Quando a gente diz que nós temos que vigiar muito os nossos pensamentos, que nós somos espíritos inferiores. E temos as nossas fragilidades. Todos nós temos momentos de infelicidade, de autopiedade, de raiva, de ódio, de ira, né, de dúvida, né, de falta de fé. Todos nós temos isso. Isso faz parte da nossa vida. A gente só não pode deixar isso criar raiz, isso crescer. A gente só não pode deixar esses sentimentos ficarem em nossos causando pensamentos recorrentes, porque vamos pintar quadros, vamos atrair esses espíritos para perto da gente, que pensam da mesma maneira, que vão nos obsidiar, que vão viver através de nós os seus sentimentos, os seus desejos, os seus vícios, as suas mazelas. Porque o mundo dos espíritos não é um mundo à parte. É uma dimensão espiritual apenas. Aqui nós temos as duas, o mundo material e o mundo espiritual, aqui dentro. Muitos espíritos na dimensão espiritual, nós que aqui estamos ainda na dimensão material, alguns nem nos estão registrando, porque depende da evolução, né? E temos aqui espíritos superiores aqui, porque quem cuida desta casa
e dessas reuniões são espíritos superiores. Não somos nós somos instrumentos, né? Então, nós temos as duas dimensões aqui. A gente tem que cuidar muito dos nossos pensamentos, para que a gente não fique atraindo isso, porque depois as nossas relações no além-túmulo vão ser assim, com dificuldade. Nós vamos engrossar fileiras, aquelas que nós cultuamos quando estávamos encarnados. E aí não tem muito que a gente fazer, né? Na 289, nossos parentes e nossos amigos vêm, às vezes, ao nosso encontro quando deixamos a Terra? Porque isso é sempre uma pergunta, é uma curiosidade, né, nossa aqui no mundo, né? Porque a gente olha, todas as religiões sabem que ninguém morre. Todas elas. Não é só o Espiritismo que diz isso. Todas as religiões ensinam que não existe a morte, né? Que o espírito sobrevive ao corpo. Cada uma com o seu foco, com o seu modo de ver, né? Com o seu ensino, que é diferente. Então, a gente aprende na doutrina espírita que nós perdemos o corpo e continuamos a viver na dimensão dos espíritos de acordo com a nossa evolução, né? Então, a gente fica curioso, será que a gente, que os nossos amigos e parentes podem vir, né, nos receber? Porque eu não sei se vocês já tiveram essas experiências, se vocês já tiveram próximos, né, de alguém no momento da morte, né, e assistiram essa pessoa, esse corpo morrer, né, e assistiram a morte, estavam do lado, né? É comum, um pouco antes, a pessoa está bem doentinha, né? Está no final, está num estado terminal, aí está ali sofrendo e todo mundo ali fazendo prece, aí aquela pessoa começa a falar que... Eu tenho uma amiga que falava assim, ela ressuscitou os defuntos todinho. Estava tudo lá dentro do quarto. Porque a pessoa começou a falar que via a mãe, que via não sei quem, que via a avó. Ela falou, meu Deus, os defuntos estão tudo aqui. Aí ela falava, chorava e ria ao mesmo tempo, porque estava engraçada a situação que ela, no momento que ela estava contando, né? Já tinha passado um pouco, ela já tinha entendido, a pessoa estava muito idosa também. Ela falou, é possível que eles venham buscar a gente? Né? Então, isso é sempre uma pergunta, é uma dúvida. Aí acontece assim, vê aqueles desencarnados ali, e a pessoa está ali naquela agonia, né? De repente, melhora, que é uma maravilha. Começa a melhorar, parece até que vai ficar curado. Aí a família relaxa. Todo mundo fica contente, o tratamento está dando certo, está tudo bem. Aí vai cada um para o seu quarto, para a sua casa, porque vai com o espírito mais calmo, né? Todo mundo calmo, dali a pouco recebe a notícia, desencarnou. Então, aí fala, melhora da morte. Isso existe? Claro que sim. Porque os espíritos que estão ali para auxiliar aquele irmãozinho que está partindo, precisa neutralizar o pensamento daquelas pessoas que estão ali segurando aquela criatura, cujo corpo não tem mais condição de vida. Mas eles estão ali, e o pensamento atrapalha. O pensamento atrapalha. Então, eles dão uma injeção de magnetismo, de ânimo ali, tirando dos próprios parentes ali um magnetismozinho, dão uma carga de fluido vital, a pessoa melhora para todo mundo relaxar e deixar que os espíritos trabalhem. Então, muitos ali vêm receber aquela pessoa que está partindo. Muitos espíritos. Mas como? Sempre, né? Então, não é bem sempre. Vamos ver a resposta, olha só. Nossos parentes e nossos amigos vêm, às vezes, ao nosso encontro quando deixamos a Terra? Sim, vêm ao encontro da alma que estimam. Felicitam-na, como no regresso de uma viagem, se ela escapou aos perigos do caminho, e a ajudam a se desprender dos liames corporais.
Então, na hora que dá aquela melhorinha, que todo mundo vai embora, todo mundo relaxa, fica só a pessoa tranquila lá, aí pronto. Eles começam a fazer o desligamento e aí a família... Mas como assim? Estava tão bem, estava melhorando. Estava melhorando para partir, né? Para o povo dar sossego, porque muitas vezes atrapalha até, né? Por amor, né? Mas fazer o quê? Então, olha aqui, eu botei em vermelho porque é um favor, ó, concedido aos bons espíritos. Então, a gente conclui aqui que não são todos. Não são todos. São os bons espíritos que estão merecendo isso. O critério, né, de avaliação da situação do espírito no além-túmulo é a meritocracia. É por mérito. Eu já falei e até repito, porque às vezes as pessoas confundem isso, porque em alguns momentos aqui da codificação, no Evangelho principalmente, né, tem lá os eleitos de Deus. Isso tem que ser entendido. Muito bem. Eleitos de Deus. Então, Deus tem eleitos. Se a gente não aceita nem isso de um pai e uma mãe aqui no mundo material, que é uma mãe e um pai, ela tem 5 filhos, ela não pode ter nenhum eleito, não. Tem que amar os 5 da mesma maneira. Afinidade, ela pode ter até com 1 ou 2, o pai também, afinidade. Que nós vamos entrar agora nesse capítulo da simpatia. Mas amor, não. Amor tem que ter pelos 5, igualzinho. Afinidade e reconhecimento de alguma coisa pode até ser diferente. A maneira de criar também pode ser diferente. Por quê? Nós criamos os nossos filhos e educamos, ou pelo menos devemos educar os nossos filhos de acordo com as necessidades que eles apresentam. Se um é mais rebelde, aperta o cerco, porque senão não vai dar muito certo. O outro é mais calmo, então afrouxa lá. Mas a maneira de educar é que tem que ter uma diferenciação. As oportunidades de educação, não. Todos têm que receber igualmente. Mas a forma de agir é que muda um pouquinho de acordo com a necessidade que cada alma apresenta. Então, a gente não pode tratar todos iguaizinhos. Nós temos que dar a todos a mesma oportunidade e o mesmo amor, mas com algumas diferenciações dependendo da qualidade ali que aquela alma está revelando no decorrer da sua existência ali, né? Porque no início a gente já percebe. A criança, ela passa por 3 infâncias, primeira, segunda e terceira. Ela nasce, a safadinha já faz chantagem quando nasce. Ela mal abriu o olhinho e a boca já abriu junto. Para quê? Porque ela tem fome. É chantagem. Ela grita até que fecha a boquinha lá com o peito da mãe ou com uma mamadeira, com o que for. Isso já é o protesto. Tá porque ela é boba? Não é não. Manha. Ela chora por quê? Porque alguém vai lá, ó, põe no berço para ver, a boca vai ficar desse tamanho. É chantagista desde cedo. Eles não são bobos, eles não são uma folha em branco, não. Então, ela tem aquela dependência e até isso a gente já tem que começar a medir dali. Senão a mãe não faz outra coisa a não ser dar peito o dia inteiro. E a criança pendura. Agora é moda isso, agora é recomendado isso, né? A criança mama a hora que ela quer, quanto ela quer, a mãe fica o dia inteiro ali. Nunca vi isso, não. Porque no meu tempo tinha tempo, 3 horas para a próxima mamada. E não tinha essa de ficar a noite inteira com criança pendurada em peito, não, que a mãe tem que dormir. Né? E ninguém morreu. Os meus, pelo menos, estão vivos. E foi assim. E orientado por pediatra, tá? Não foi por mim, não. Então, a gente vê que as coisas vão mudando, nem sempre mudam para melhor, não. E aí a criança vai
crescendo sem limite nenhum. Nenhum. Ela vai crescendo, sendo a pessoa, o centro das atrações e tudo que ela quer tem que servir, porque já foi assim desde que nasceu. Né? A primeira mamada ela já começou a gritar e quando gritava já saía todo mundo correndo. Então é isso. Então a coisa não vai dando muito certo. Né? Então quando a gente vai vendo que há uma necessidade da gente apertar o cerco, então vamos apertar o cerco. Então a gente tem que ajudar, tem que fazer o que estiver ao nosso alcance para educar, para orientar, para dar condições àquela criança, quando ela sair da terceira infância, que ela vai enfrentar a adolescência, ali ela vai descobrir a que veio. O que ela veio fazer aqui? Ali ela descobre a caixa craniana fechou, o lobo frontal completou, ela já consegue raciocinar. A partir de 7, 8 anos isso acontece. Ela entra na primeira adolescênciazinha ali, então ali ela começa a ter antipatia pelo pai, às vezes antipatia pela mãe, quando não é no berço, né? Quando não é no berço, porque lá no berço também dá. Então ela começa a dizer a que veio. Então se ela recebeu muito dos pais, tudo bem, ela vai dar muito certo ali, porque ela vai ter condições de avaliar o que ela trouxe, né, todo o acervo que ela já carrega, com o que ela recebeu. Então, ela tem uma chance enorme de ter uma encarnação muito boa. Mas pode acontecer, né, que não. Então, Deus, isso tudo para falar que Deus não tem mais ou menos amor por um ou por outro. Por isso que ele não tem eleito. Assim como os pais não devem ter eleitos na sua prole, Deus também não tem eleitos. Ah, mas eu vejo, isso já está escrito lá, os eleitos de Deus. Então, vamos interpretar direitinho. Por que Deus elegeu esse, aquele e não o outro? Porque esse e aquele fizeram por onde de serem reconhecidos pelos seus atos. Por meritocracia. Então, ele se tornou eleito de Deus, não porque Deus o escolheu, porque queria que ele fosse eleito, não. Porque ele fez por ser escolhido. Ele fez por merecer. Então, esta alma, ela vai ter atividades de acordo com aquilo que ela se preparou. Então, é eleito nesse sentido. Ela fez por merecer. Então, é o regime de meritocracia. Então, se o espírito merece, ele vai ter tudo que está ao seu alcance. Então, aqui, ó, é um favor concedido aos bons espíritos que fizeram por merecer esse favor de serem recebidos pelos seus afetos, pelos seus amores que o antecederam. Enquanto os que estão manchados ficam no isolamento ou cercados somente de espíritos semelhantes a eles. É uma punição. Então, veja bem, não é falta de amor de Deus, não. Assim como não é falta de amor que um pai e uma mãe têm por um filho, quando ela e ele, os pais, né, exigem um comportamento decente e moralizado. Se ele não está oferecendo isso, ele vai ter a punição. É assim que um pai, que eu assisti a entrevista dele, entregou o filho para a polícia. Pensa bem, que provação para um pai uma coisa dessa. Porque o filho assaltou e matou. E foi se esconder na casa da família. E o pai teve uma conversa com ele e falou com ele, falou assim, olha, eu te amo, mas eu não vou ser conivente com o que você fez. Você tem que pagar pelo que você fez. Você não aprendeu isso na nossa família. Você foi amado, tem sido amado e vai continuar sendo amado, mas vai pagar pelo que você fez. O menino era menor. Teve que ir para uma instituição. E foi.
E aquele pai e aquela mãe ficaram atentos e dando todo o carinho, visitando, fazendo de tudo. E ele, o menino, sentiu o amor desses pais. Mas ele sentiu também que ele tinha que pagar pelo que ele fez. Ele não podia... Os pais não podem acobertar isso. Ele teve uma atitude corretíssima. Que dor, eu imagino isso. Eu imagino que provação, que dor para um pai fazer isso. Mas ele falou, não, ele tem que pagar pelo que ele está fazendo. Senão amanhã ele vai continuar fazendo a mesma coisa, roubando e matando as pessoas. Né? Se ele, apesar de tudo que estava sendo dado a ele ali, ele depois, quando fosse solto, ele continuasse a fazer isso, aí era um problema dele. Mas estava tendo as oportunidades. Então Deus faz assim com a gente. Ele nos ama incondicionalmente. Ele ama mesmo cada ser que ele criou. Né? Tanto o verme do solo, que está no solo, quanto o anjo, que também está no mundo. Né? Não foi criado por ele, não foi criado um anjo, né? Foi criado simples e ignorante. Então ele ama a todos. Agora, pune, claro, pune através de oportunidades de reeducação, dele se educar através das reencarnações. Então, isso é uma tarefa. Então, não é que ele, por exemplo, é uma punição, Deus não deixou de amar, mas tem que mostrar, tem que dar oportunidades a ele, dele aprender, porque ele não pode ter o mesmo que os justos têm. Não é? Por isso é que a gente fala, quando um pai trata diferente, às vezes, o filho, né, tem uma maneira diferente de educar, é porque aquele determinado filho depende, precisa de uma atitude que o outro, por mérito, não precisa. Deus age dessa maneira. Então, a gente não pode ter além do que a gente fez por merecer. Então, aqui é um favor, né, concedido aos bons espíritos quando os que os amam vêm ao seu encontro. Os outros não vão. Ainda que fossem, não os veria. Não os veria. Porque estão em sintonia diferente. Né? Tem um caso, vamos ver aqui a outra questão, se esse comentário cabe mais aqui, que essa aqui é a última desse capítulo que fala das relações além-túmulo ali no Livro dos Espíritos. Né? Olha só. Os parentes e os amigos reúnem-se sempre após a morte. Vamos atentar para o advérbio aqui, ó. Sempre. Devia ter posto em vermelhinho. Que essas coisas são importantes. Né? Porque quando Kardec fez as perguntas, recebeu as respostas e codificou, ele teve um cuidado enorme com os sintagmas, com as frases, com as orações, com a colocação das palavras e os seus valores. Porque é através disso que a mensagem chega, né? Então, olha só. Os parentes e os amigos reúnem-se sempre após a morte? Então, a pergunta foi se reúne sempre. Então, seriam todos. Todos. Aí, antes mesmo da gente ler a resposta, a gente põe isso lá na nossa razão, no nosso raciocínio, e vai pensar assim, mas não pode ser. Se cada um tem um nível de evolução diferente, se na escala espírita nós temos os espíritos puros na primeira ordem, na segunda, espíritos bons e na terceira, espíritos imperfeitos, inferiores, não pode ficar todo mundo junto. Como é que pode? Né? Aí a gente vê que realmente não pode. E eles falam isso, olha, isso depende de sua elevação e do caminho que seguem para o seu adiantamento. Então, vai depender da elevação da alma. Ficar junto com quem ama. Aquele parente, aquele afeto, né? Aquela família que se reuniu na forma
da família consanguínea na Terra, o que não é a única família, porque nós temos a família dos amigos, que às vezes são muito mais chegados do que os próprios familiares, porque na família, no núcleo familiar, esse núcleo aconteceu, ele se formou por conta de dívidas entre os seus membros da família. Muitas vezes o filho e o pai são espíritos antipáticos, é o que a gente vai ver mais à frente ali, são inimigos. Mas exatamente na escolha das provas, alguém escolheu estar junto e o outro aceitou a situação para que essas mágoas e esses rancores se desfaçam. Então é muito mais fácil a gente encontrar no núcleo familiar inimigos ali encarnados do que naquele grupo que a gente elegeu para ser amigo da gente. Porque às vezes aquele grupo, como que a gente se torna amigo de alguém? Quando a gente tem simpatia por esse alguém e ele tem pensamentos semelhantes, não significa filosofias idênticas, mas tem pensamentos semelhantes. Então acaba que os amigos, às vezes, se dão muito melhor do que alguns irmãos, por conta dessa sintonia de pensamentos. Então, quando essa família, que foi reunida não só de afetos, mas também de desafetos, qual é o objetivo disso acontecer? Desfazer mágoas, ódios, sentimentos ruins, através do amor gerado pela convivência. Não é apenas pela questão consanguínea. Porque se forem separados, irmãos, e um vai para uma cultura totalmente diferente e nem convive, eles não vão ter essa oportunidade de resgatar nada. Eles vão resgatar com a outra família que estão lá. Então, não é a questão da consanguinidade, é da aproximação, é da convivência no dia a dia. E aí vão, por força também do sangue, que os aproxima, que aumenta a responsabilidade, né? Por exemplo, pais, a responsabilidade maior deles é com os seus filhos, com aqueles que chegaram ali, ou por vias biológicas ou por vias indiretas e se tornaram filhos. A responsabilidade é ali direta. Mas o que não impede dele também auxiliar o filho de um vizinho, de um amigo, né, de orientar também, não impede, mas a responsabilidade dele direta é com aqueles que ele colocou ali dentro do núcleo dele, por vias diretas ou indiretas. E isso aí, essa convivência, essa afeição que vai se formando nessa nova família, vai desfazendo ódios, mágoas do passado. Por isso que a gente esquece que foi Beltrano ou fulano que nos fez mal no passado. A gente esquece. Muitas vezes tem reminiscências. É aquele bebê que não pode nem olhar para o pai. O pai pega no colo, ele grita, depois passa. Mas no início, que ele está muito ainda na dimensão espiritual, as suas lembranças estão muito ainda claras para ele. Ele não vê o pai de hoje, ele vê a alma, né, daquele que prejudicou ele no passado. Pode acontecer essas coisas, mas melhora, vai passando. Porque ele vai recebendo muito amor, ele vai recebendo muita atenção, por isso que a gente tem que fazer a nossa parte. Aí isso se desfaz. Quer dizer, quando chega na dimensão espiritual, aquilo que os afastava no passado não existe mais, aquilo já foi resgatado. Então ficou amor, ficou sentimento bom. Então é normal que queiram ficar também temporariamente juntos. Por quê? Não mais como filho, pai, irmão, consanguíneo, porque não existe mais a consanguinidade, ela ficou no mundo. Mas existe a aproximação afetiva, o amor. Aí sim.
Então é normal que queiram ficar juntos por determinado tempo, mas ainda assim esse ficar juntos é como irmãos, filhos do Criador, e não mais como parentes, tá? Já como almas que se gostam. Então não tem mais aquela relação de filho com pai. No início, sim, porque está recém-saído da matéria. E está muito apegada ainda ao que ele fazia aqui. Depois que vai saindo daquele passamento que eu falei, que eu venho falando aqui, da perturbação da morte, aí aquele filho reconhece no pai um amigo de muitas e muitas encarnações. Não é mais um filho com pai. É diferente o relacionamento. Mas é amoroso, porque cumpriu a sua parte, não é? Então, isso depende de sua elevação e do caminho que seguem para o seu adiantamento. Se um deles está mais adiantado e marcha mais rápido que o outro, não poderão ficar juntos. Poderão ver-se algumas vezes, mas não estarão sempre reunidos. Não estarão sempre reunidos. Porque a sintonia vibracional é diferente. E os espíritos se aproximam pelos pensamentos, pelas vibrações. É diferente. Eles estão mais evoluídos que os outros. Então, a sintonia é diferente. Eles vão formar grupos de acordo com a sua evolução. Então, eles não ficam juntos, mas podem se ver, como está aqui, né? Não poderão ficar juntos. Poderão ver-se algumas vezes, mas não estarão sempre reunidos, a não ser quando possam marchar ombro a ombro ou quando tiverem atingido a igualdade da perfeição. Além disso, a privação de ver os parentes e amigos é, às vezes, uma punição. Então, não quer dizer que todo filho que desencarna vai encontrar com o pai, vai encontrar com a mãe. Depende, às vezes, o filho é muito mais evoluído que a mãe e o pai que já partiram. Eu conheci um casal, uma época, que tinha acho que 2 ou 3 filhos e tinha uma filha. Sendo que essa menina, desde cedo, ela apresentou uma maturidade muito grande, os outros menos. E os pais, os 2, imaturos, parecia criança. E ela ficava assustada com as coisas que os pais faziam. Com alguns vícios e tudo. E ela ficava doida com aquilo. Ela parecia um peixe fora d'água. Ela não pertencia àquele grupo. Mas ela veio ali por uma necessidade kármica dela, uma escolha que ela fez até de auxiliar aqueles outros, os pais e os dois que chegaram como irmãos. Era um espírito muito mais evoluído. Ela durou, acho que 18 anos só. Ela teve uma doença grave e morreu. Foi um desespero para aqueles pais. Eles se sentiram órfãos. Porque ela que ajudava, ela que comandava, ela que limitava aquilo ali. Então, ela estava num patamar evolutivo muito maior que eles. Quer dizer, ela veio para fazer a tarefa que ela tinha que fazer, e ela fez muito bem, porque depois esses pais comentaram que realmente melhoraram muito, sofreram muito com a partida, mas que as coisas que ela fazia, que ela falava e que ela orientava, ela deixou uma escola ali para eles. Ela deixou livros escritos ali para eles. E ela tinha que ficar pouco tempo mesmo aqui. E ela partiu e eles ficaram. Quer dizer, esses pais, quando partirem, eles não vão ficar com ela, junto dela. Eles vão ter que crescer, eles vão ter que reencarnar, vão evoluir. Mas ela provavelmente vai estar ajudando. Porque quem está mais adiantado, se já tiver condições de ajudar, ajuda. Se não tiver em condições de ajudar, vai pedir, vai interceder a favor dessas almas queridas, mas não ficam juntos. Eu me lembro que li uma vez, num desses livros que relatam situações, né, dos espíritos,
Se eu não me engano, foi um livro da Ivone Pereira, que era, assim, extremamente lúcida e coerente, né, com a doutrina e tudo. O relato de uma mãe que cometeu suicídio por conta da perda do filho. O filho desencarnou doente. Ele tinha uma doença, ele não era muito idoso, ele era jovem ainda, não era criança não, mas já estava na idade adulta, mas era ainda jovial e tudo, e não aguentou e desencarnou. Aí ela, não se conformando com aquilo, na vigília dele, ela se despede dele ali, o corpo, né? Lá no caixão e tudo, e ela abraçou ele e falou assim: ah, meu filho, não vamos demorar a nos encontrar. Vamos nos encontrar muito rápido. E, né, teve lá o restante ali da cerimônia e tudo, ela se ausentou, ela foi para o quarto dela e lá ela tirou a vida dela. Foi sepultada junto com ele. Então, ela conta depois nesse livro, né, nesses casos que os espíritos, após serem tratados, podem já dar seus depoimentos, que ela ainda não tinha encontrado com ele, que ela ainda não tinha conseguido encontrar o filho e ver o filho. E já tinha, pelo tempo da Terra, muito tempo que ela tinha tirado a vida. E que foi dito a ela contando na psicografia, que foi dito a ela que ela teria que reencarnar, ter uma experiência na Terra, depois ela desencarnaria, ela ia completar o tempo que ela tinha para viver, que ela antecipou a partida dela da Terra, ela tinha que reencarnar, completar aquele tempo dela aqui, numa outra oportunidade, né, numa outra encarnação. Aí sim, após a desencarnação, ela encontraria com o filho. Mas ela também foi avisada que o filho estava cuidando dela, mas ela não via. Ela não conseguia ver o filho. Era tanta diferença de sintonia, até porque ela cometeu suicídio. Então, ela tirou todas as oportunidades de encontrar aquele filho, que ele, sim, tinha cumprido a parte dele, terminou sua vida na Terra no tempo certinho, e aí partiu, e ela não conseguiu encontrar com ele. Então, que esse estava sendo o grande castigo dela, e que ela teria uma encarnação complicada por conta do reparo que teria que ser feito no corpo que ela tomaria na próxima encarnação, pelos danos que ela causou pelo suicídio, pela morte que ela provocou no corpo dela. Então, a gente vê que isso aí, Deus não ama menos essa mãe e ama mais aquele filho. Não. Só que é a questão de níveis evolutivos e sintonia de pensamento, são diferentes. Então, ele, depois, ela tem uma outra psicografia também, que fala, e ele fala, todo o tempo eu tive junto dela, mas não consegui evitar o suicídio. Ele viu ela fazer, ele estava ali, mas ele não conseguiu evitar. E ele cuidava dela, mas ela não conseguia ver. E era uma senhora, já que não era jovem, não, já era uma senhora mais idosa. Então, são essas coisas que a gente vai vendo dentro da doutrina e vai colocando isso tudo a análise da consciência, e a gente vai vendo justiça nisso tudo aí. Cada um tem que fazer por merecer as coisas. Tem que trabalhar pela sua vitória, tem que trabalhar para conseguir alcançar seus objetivos. E a gente vê na Terra isso, né? Nem sempre aquele que faz por onde, que faz de tudo para conseguir alcançar seus objetivos, consegue. Mas não é porque ele não está fazendo a parte dele, ele está resgatando um tempo que ele também negligenciou em outra vida, aquela atividade. É a questão dos talentos. Quando a gente deixa os nossos talentos se perderem no mundo, a gente vai, porque a gente não dá importância, não luta por nada, né?
vai desencarnar e vai reencarnar e vai lutar muito para conseguir algo e não vai conseguir. Por quê? Está sendo punido e resgatado pela sua negligência em encarnações anteriores. Então, quando a gente vai colocando isso à luz da razão, é que a gente vai vendo o quanto há de justiça divina nisso. E a justiça de Deus, quando se abate sobre nós de forma que a gente não gosta, não significa que Deus não nos ame. Deus nos ama incondicionalmente. A todos os seus filhos. Do mais vil, do mais atrasado, ao puro. Aquele que já é anjo. Ah, mas existe anjo? Ah, sim. Por quê? O que quer dizer anjo? Mensageiro de Deus. Então, Deus ama aquele que o nega, que nem sabe, né, que ele existe, que está lá fazendo as maiores atrocidades, da mesma forma que ama aquele que é seu mensageiro, que é um auxiliar dele nos mundos materiais aí. Então, que a gente não se esqueça disso. A gente tem que fazer por merecer as coisas. No nosso relacionamento além-túmulo, ele vai estar muito dentro das atividades que nós levamos aqui no mundo. Se a gente atraiu boas companhias, se a gente está fazendo por merecer, se a gente está melhorando, claro que nós vamos nos encontrar com os nossos afetos que estão no mesmo nível de evolução nosso. Vamos ser alcançados pela misericórdia divina. Então, as relações no além-túmulo, elas estão ligadas às relações que a gente teve no mundo. Que aqui, quando a gente fala assim, aqui a gente faz, aqui a gente paga, é certíssimo. Está muito certo isso. Aquele que não conseguiu resgatar na encarnação que ele se encontra, ele vai desencarnar, vai esperar a próxima encarnação e vai aqui pagar pelo que ele fez. Então, aqui se faz, aqui se paga. Começa lá, mas termina aqui, porque é aqui que o Espírito prova que ele já está mais sábio. Então, muita paz para todos. Eu pensei que a gente já fosse entrar aqui no próximo capítulo, mas encerramos essa parte aí de relações além-túmulo. E semana que vem estaremos com relações simpáticas e antipáticas dos espíritos. E metades eternas. Que a gente já pode adiantar que não existe, tá? A gente já falou sobre isso, né? Somos espíritos inteiros. Nenhum espírito vai nos completar, né? Nós somos espíritos completos. Então, não tem metade para a gente, desde a hora que foi criado ali, se juntar e ir pela eternidade caminhando juntinho. Sinto muito tirar aí a alegria dos românticos, mas não vão conseguir a metade eterna, tá? Vocês vão conseguir espíritos simpáticos e almas gêmeas que podem caminhar juntas por um período, mas ninguém vai ficar junto para a eternidade. Muita paz para todos.